mas sabemos também que o nosso Deus, Ele é poderoso para nos dar vitória. Abra vossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 20, aonde o meu supervisor leu. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 7. Glória a Deus. Atos, capítulo 20, versículo de número 7 em diante. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e prolongou a prática até a meia-noite. E havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. Então, estando um certo jovem por nome Eutico, assentado na janela, caiu do terceiro andar. Amém? Podeis assentar. Glória a Deus. Olhe para cá. Queridos e amados irmãos, o texto ora lido, ele nos fornece uma lição de vida. Haja visto que o culto hoje é de ensinamento da palavra de Deus. E que lição é esta que nós aprendemos dentro desse texto? Nós observamos que Paulo estava em uma das suas viagens missionárias. E diz a Bíblia que neste lugar, aonde os discípulos estavam reunidos para partir o pão, o pregador Paulo estava de passagem por ali. Um certo dia estávamos nós em uma convenção. A convenção estava abençoada, mas o cantor Silva Santo resolveu passar por ali uma noite. Ele estava só de passagem por ali, e o nosso querido saudoso pastor Gilberto Marques deu uma oportunidade para o cantor Silva Santo. E quando ele ministrou um louvor, minhas mãos não são as minhas, são tuas, Senhor. A glória de Deus foi derramada naquela convenção. Eu comparo esse culto que Paulo estava presente só de passagem, e parece que era um dia de ceia do Senhor, aonde ele iria partir o pão. A primeira coisa que eu aprendo aqui, queridos, que não importa o tipo de culto a qual nós estamos participando. Muitas das vezes, quando é culto de criança, somente as crianças dão apoio, como se Deus não fosse operar no meio das crianças. Lembro-me eu quando aceitei Jesus, até na aula da escola bíblica dominical, Deus manifestava o seu poder. No momento que o professor estava ensinando, quando o aluno estava recebendo a palavra com o coração aberto, de repente Deus descia e batizava a crente com o Espírito Santo. Os meus olhos já viram também, em um momento do batismo nas águas,
O candidato descia no mergulho, quando ele levantava, já levantava falando em línguas. Então pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga: não importa o culto que você está, quem faz o culto é você. Diga: quem faz o culto é você. E diga: se eu fosse você, já estava glorificando nesta noite, porque a presença dele, quem está sentindo? A presença dele é real nesta noite. Não importa quem está pregando, não importa quem está ministrando, o importante é que a presença do Espírito Santo, o importante é que você veio fazer o culto. Então você já deveria estar sentindo a presença dele nessa noite. E diz a Bíblia que Paulo foi convidado para pregar naquele culto. Imagine, professor Joá, se tivesse a mídia que nós temos hoje. Os irmãos que sabem preparar a mídia e o colocar e dizer: sabe quem vai pregar hoje lá no cenáculo? No dia da ceia, no partir do pão, o apóstolo Paulo está de passagem em nossa cidade e nós convidamos ele para passar o culto conosco e pregar a poderosa palavra de Deus. E diz a Bíblia que Paulo começa a ministrar o seu sermão. Imagine comigo essa mensagem que Paulo estava pregando. E diz a Bíblia que enquanto a igreja ouvia Paulo, tinha um jovem sentado na janela. Eu sempre vejo quando o nosso presidente está ministrando aqui, de vez em quando ele observa alguém lá em cima, com a janela aberta, principalmente quando não era climatizada. E ele dava o aviso dizendo: ei, tem uma criança lá, o obreiro, corre lá e desce esse menino. Então essa prática é normal da igreja estar reunida e alguém sempre está na janela. E nesse culto que Paulo estava pregando, que os discípulos estavam reunidos para partir o pão juntamente que os demais que estavam nesse culto, um menino chamado Eutico, ele subiu no terceiro andar e se colocou na janela. E eu me prendo um pouquinho nesse jovem para dizer a vocês que até hoje, nos nossos cultos de hoje, no nosso meio, ainda existem irmãos na janela. Enquanto o poder de Deus está sendo derramado, ainda tem crente sentado na janela. Enquanto Paulo está pregando, ainda tem crente sentado na janela. Nos nossos dias de hoje, enquanto Deus está falando, enquanto o pastor está pregando, enquanto o dirigente está pregando, ainda tem crente sentado na janela. Pessoas que estão nas janelas estão com o ouvido no culto e o ouvido fora do culto. É a visão dividida. Ainda tem crente assim? Tem. Os olhos estão ficados em Paulo na pregação, mas o outro está fitado no mundo. Um ouvido ouvia a mensagem e o outro ouvido ouvia o barulho do mundo.
É crente que está na janela. Uma perna do lado de dentro da igreja e outra perna do lado de fora, querendo ir para o mundo. Pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga: a tua visão não pode estar dividida. Diga: o teu coração não pode estar dividido. Diga: o teu lugar é dentro do templo, é na nave do templo, sentado, ouvindo a palavra, falando em línguas, glorificando o Senhor, louvando a Deus, adorando a Ele. Diga: se tu estiver na janela, o teu pensamento pode estar fora do culto. Diga: se tu estiver na janela, você pode cair, você pode se machucar. Quantas vezes o teu dirigente, quantas vezes o teu pastor, quantas vezes a tua mãe, quantas vezes o teu pai, quantas vezes o professor da escola bíblica, ele tem te avisado: cuidado, tu vai cair, cuidado, sai daí. E você está com a visão dividida. Ai! Deus te trouxe aqui nesta noite para me te dar o aviso. O terceiro andar é alto. Dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado. Diga para essa pessoa: sai da janela. Tu não é o último. Diga: tu não é o último. Visão dividida. Diz a Bíblia que Paulo se estendeu no seu sermão. Alguns dizem que era por causa das luzes que tinha no Senado. Outros dizem que foi por causa do cansaço. Eutico estava um pouco fadigado, mesmo sendo jovem. Mas outros dizem que Eutico habitava naquela região. Quem sabe até se reunia ali, congregava ali. Mas quando Paulo estendeu seu sermão, a Bíblia diz que Eutico caiu do terceiro andar. Olhe para mim. Aleluia. Imagine o susto. A Bíblia diz que houve um alvoroço no meio da igreja. Quando Paulo percebeu, a igreja ficou alvoroçada. Até hoje acontece isso no nosso meio. Quando um crente cai, por mais que a cidade seja grande, todo mundo fica alvoroçado. O Diogo estava meio fraco esses tempos agora. Todo mundo comentava: o Diogo está fraco, o Diogo caiu. Alguns irmãos que eram pregadores, que estão fracos espirituais, que não estão congregando, de vez em quando tem um comentário, um alvoroço no meio da igreja, dizendo: sabe o que aconteceu com o fulano? Olha, o fulano caiu, o fulano não está congregando, o fulano está fraco. Foi esse alvoroço que aconteceu. Quando Eutico caiu, a igreja e o pastor que estava ministrando percebeu a queda do obreiro. Aleluia. Fala para a pessoa que está do teu lado: tu conhece alguém que estava na janela, que você avisou para ele: desce daí, menino, tu vai cair, te sai do futebol, te sai do meio dos ímpios, te sai da maquininha, te sai do tigre, te sai das apostas, te sai da prostituição. Tu vai cair. E o Eutico não dá ouvido para você e causa alvoroço no meio da igreja. Dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado. Diga: mas hoje, diga para a pessoa do teu lado: eu estou te dando aviso.
Diz, sai da janela, diga, sai da janela. Quem está sentindo a presença de Deus nessa noite? Eu vou te dar um minuto para você adorar Ele nessa noite. Isso. Eu vou te dar um minuto para você adorar Ele. Isso. Pastor, eu estou pensando em me afastar do caminho. Sai da janela, eu. Tu está sendo avisado, tu vai cair. Tu vai cair, meu Deus do céu. Não causa alvoroço para a igreja. Não causa alvoroço no teu pastor, crente. Diz a Bíblia, quando a igreja percebe que eu está caído, causa alvoroço. Você vale muito, irmão. Um dia desse, meu sobrinho olhou nos meus olhos e disse: tio, o senhor é o exemplo da nossa família, porque eu sou o único, incrível que pareça, crente no meio de todos, Nogueira. O senhor é exemplo, não caia para o senhor não causar problema para nós. Eu nem sabia disso. Então pega na mão da pessoa que está do teu lado e diga: tu és um exemplo. Diga: a igreja percebe-se em você. Diga: você que pensa que você não é anotado. Diga: experimenta cair para você ver o alvoroço que você causa no meio da igreja. Oh Deus, levante as mãos em nome de Jesus. E eu profetizo na tua vida nessa noite. Todo espírito de inferioridade que causa problema no teu coração, na tua mente, na tua consciência, que tenta invalidar você dizendo: ninguém me enxerga, ninguém me chama para cantar, ninguém me chama para pregar, ninguém me chama para o ministério. Eu repreendo hoje esse pensamento e te digo: ei, você é percebido sim. A igreja está de olho em você. Diz a Bíblia que Paulo tomou 3 atitudes, pastor Denilson. 3 atitudes foi tomado pelo pregador, pelo apóstolo, pelo pastor. Primeira atitude: Paulo largou o microfone, largou a igreja, largou a ceia e desceu. É a primeira atitude que nós devemos tomar. Quando você olha que alguém caiu, quando você olha que alguém está no chão, é descer do 3º andar. Só que é difícil. As pessoas se escandalizam às vezes com o pastor Javan. Quando ele vê um obreiro lá no fundo do poço, ele ajuda, levanta, traz para o altar, leva para auxiliar, leva ao diaconato, leva ao presbitério, leva para a convenção. Que pastor é esse? Que seria de mim se o pastor não tivesse me ajudado? Que seria do Edenilson se o pastor não tivesse descido, largado o microfone e descido do 3º andar? Que seria do professor Joá? Que seria da missionária Jandira, do pastor Valente, do pastor Joel? Primeira atitude de Paulo: largou o culto, largou o microfone, largou a ceia. Se fosse um pavulagem, deixa ele lá. Nós avisamos: sai da janela. Ele não quis ouvir agora.
Ninguém sai daqui, é santa ceia, respeito. Não existe isso. A primeira atitude de Paulo foi largar tudo, descer no terceiro andar e ir ao encontro de quem está caído. Dá uma cutucada na pessoa que está do teu lado e diga: desce. Tu já é crente, salvo, diga. E as pessoas que estão caídas perto de ti, tu passa e repassa, não tem coragem de descer para ajudar. Não tem coragem de descer para ajudar. Diga. Tem pessoas perto de ti que estão caídas, tu passa e repassa, e nunca tivesse coragem de ir lá com ele e dar uma palavra. Diga a primeira atitude. Eu quero ouvir aqui a primeira atitude do apóstolo Paulo, que era o pregador, no culto de ceia, estava no terceiro andar, foi descer para ajudar o Eutico caído. Onde são, né? Eu sou o Nogueira. Eu sou o Marinal. Eu sou o presbítero Marco. Eu avisei, não quis saber. Entendeu? Segunda atitude de Paulo foi esquecer a parte ministerial e eclesiástica do que ele era. É um apóstolo, Denilson. Não era qualquer um, não. Essa foi a segunda atitude. Ele desceu. Quando ele viu o Eutico caído, ele deitou em cima e o abraçou. Quero saber se eu sou apóstolo. Eu quero saber se eu sou pastor. As pessoas que estão mortas, que estão caídas, estão precisando de um abraço de quem está vivo. Era até um costume adotado, porque a Bíblia diz que a mulher sunamita deixou seu filho morto na cama do profeta Eliseu. Foi até lá. Quando Eliseu chegou na casa dela, ele deitou em cima do cadáver, boca com boca, mão com mão, joelho com joelho e pé com pé. Sabe o que significa isso? Boca com boca fala da proclamação do Evangelho. Prega para quem está morto. Prega para quem está caído. Mão com mão fala de autoridade. Tu tem autoridade, tu que está vivo, para estender a mão para quem está morto. Joelho com joelho fala de oração. Tu tá caído, tu tá morto. Foi o que eu fiz com o Diogo. Diogo tá fraco, tá? Pastor Reconcilio embora. Monte das Oliveiras comigo. Joelho fala de oração. Ora para aquelas pessoas que estão caídas, que estão nos presídios, que estão jogados na feira da Baitetuba. Dobra o teu joelho. Ora por eles. E pega o pé, fala da pregação do Evangelho, de levar de trazer de volta. Paulo deita em cima do cadáver e diz: calma, eu vou orar pelo menino. Calma. A terceira atitude que Paulo orou por ele, pelo Eutico, que estava caído, e deu vida o Eutico caído. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Diga: você foi gerado para trazer vida para quem está caído. Diga: você tem poder para levantar os que estão caídos, os que estão mortos.
Diga: o segredo é tomar uma atitude, largar o que está fazendo e ir em busca das almas. Diga: o segundo segredo é esquecer quem você é e descer do terceiro andar e dar vida para aqueles que estão mortos. Levante a mão em nome de Jesus. O Senhor te dá autoridade nesta noite. Isso, recebe a autoridade de Deus nessa noite. A partir de hoje, igreja, aonde você chegar, que você vê uma pessoa lá no chão, que você vê uma pessoa caída, você vai levantar ele, você vai estender a mão para ele, você vai colocar ele de pé, você vai trazer vida. Estamos vivendo um tempo difícil, que ninguém quer dar vida. Se eu me afasto do caminho do Senhor, em vez de alguém ir lá me ajudar, me abraçar, me acolher, Paulo pega a hora pelo Eutico e disse para a igreja: pode voltar e ir para o culto. Por que, Paulo? O menino já está vivo de novo. Aleluia. Se coloca de pé, Eutico. Eutico se coloca de pé. Todo assustadão. Eu acho que ele até cantou aquele hino. Eu não sei o que ele viu em mim. Não entendo porque me amor. Fique de pé. Eu não sou o que devia ser. Porque mesmo assim ele me abraçou. Canta, eu sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu merecia mesmo era morrer, mas ele me prometeu. O que tu queres? Eu só quero adorar. Então bora pro culto de volta. E se não adorar, volta. Pega na mão da pessoa que está do teu lado. Diga para essa pessoa: você foi gerado para gerar vida em outra pessoa que está morta. Diga: convido o Eutico, que está caído, de volta para a Santa Ceia. Diga: convido o Eutico, que está morto, de volta para o culto. Porque Paulo vai continuar a pregar, e o Eutico que estava fraco vai participar da vigília. Quem vem adorar, levante a mão. Isso. Receba a presença de Deus nessa noite. Agora o Eutico que está caído, já está na vigília. Já está na vigília. Já está cheio. Ele disse: Paulo, eu não vou dormir mais. Pode pregar. Eu vou amanhecer neste culto. Sinta a presença de Deus. Sinta a presença de Deus. Você está visto. Você tem autoridade de levantar as pessoas que estão caídas. Você tem autoridade. Convida alguém para vir para o culto. Convida alguém.
Sai do teu lugar que eu quero orar por você. Vem. Toda a igreja vem para o altar. Eu quero só o teclado. Meu Deus do céu, essa igreja vai receber uma autoridade. Aonde você vê um eunuco caído, estende a mão para ele e diga: ei, a igreja sentiu falta de ti. Volta para o culto, volta para a vigília, volta para a Santa Ceia. A igreja sente falta de ti. Quem está sentindo a presença de Deus, curva sua cabeça e comece a orar. Porque eu vejo uma autoridade descendo do céu sobre a igreja para levantar aqueles que estão caídos. Isso. Comece a orar nesta noite. Oramandorama, xareba, negas. Recebe poder e autoridade. Recebe poder e autoridade. Recebe poder e autoridade. Recebe poder e autoridade. Isso. Desce do terceiro andar. Vai ao encontro dos eúticos. Traz ele de volta para o culto.